Olá, meu amigo e amiga. Quando o advogado de um criminoso começa a entrar em desespero, é porque a situação do seu cliente não anda nada promissora. E é o que nós estamos vendo hoje aqui no Brasil. A defesa do inelegível, do indefensável, está fazendo algumas situações aí que acabam extrapolando o debate jurídico. Porque quando o advogado de um criminoso vem para o debate político, ele se sujeita também à crítica política. E é o que faremos hoje aqui no nosso encontro, nosso Portal do José, revelando algumas incoerências, algumas incongruências que certamente serão levadas em consideração pelos julgadores no Supremo Tribunal Federal, dos magistrados, quando estiverem ali diante do processo concreto em relação aos crimes que essa figura que esteve à frente do nosso país cometeu. Vou conversar com vocês sobre alguns aspectos jurídicos e também algumas situações reveladoras que muita gente não sabe aqui no nosso país e de outros assuntos muito importantes. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu joinha, comentário e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Começa aqui com o jornal impresso, gente. Todos eles estão dando algum destaque a esse fato aqui, né? Mais uma situação estapafúrdia do ponto de vista técnico da defesa de Bolsonaro. Como ele é indefensável, os advogados ali estão fazendo o que podem, mas sempre deveriam respeitar ali o bom senso, a moral, a ética. Você pode defender uma pessoa sem precisar entrar no debate político, um debate de tentar corroer as instituições ou de descredibilizar as instituições. O advogado não deve fazer isso. E quando o advogado começa a fazer isso, é porque o desespero já contaminou o advogado também. A matéria. Bolsonaro vai pedir ao STF impedimento de Dino e Zanin. Gente, ridículo esse pedido. O advogado sabe que não há base jurídica, não há base moral, não há base ética. Porque se for adotar o mesmo princípio, ele teria que pedir também o afastamento do Cássio Nunes Marques e do André Mendonça, em função das indicações. Então, esse é um debate extracampo, que não vai funcionar. Tenho certeza absoluta que nem Zanin, nem Flávio Dino serão afastados desse julgamento. Como também, dificilmente seriam afastados o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques, exceto se eles, por questão de foro íntimo, achassem que deveriam se afastar do julgamento justamente por serem amigos de Bolsonaro. E aí não dá para negar esse fato. Pois bem, mas ao que tudo indica, todos permanecerão como julgadores dos crimes do inelegível. Evidentemente, nós veremos ali as tintas serem coloridas para um lado ou para o outro. Mas a justiça aqui no nosso país impõe que a criatura vá para a cadeia e fique lá durante muito tempo. A montanha de crimes os crimes estão todos materializados, documentados, e vem mais por aí. Bom, além desse pedido estapafúrdio, o advogado de Bolsonaro também pediu anulação da delação premiada, coisa que não pode fazer, não há base jurídica, pediu um prazo que não tem também no Código de Processo Penal. Para pedir coisas que não estão na lei, não precisa nem ser advogado. O advogado Bolsonaro poderia ter chamado um flanelinha simpático, um bolsonarista ali, que está com a camisinha do mito, camisa amarela, para defender. Porque tudo que está acontecendo são bobagens absurdas. Questionar a primeira turma, que está na lei, eles não podem, não se pode contestar, porque, gente, se não está na lei, vai contestar como? Isso é o básico, é o elementar. Então, isso denota um desespero do advogado que está se pronunciando mais em favor de Bolsonaro. E as incoerências começam a vir à tona, e por mais que se queira dar uma justificativa, a história é muito cruel, né? Então, olha, o doutor, quando aceitou a causa, ele deveria pensar nisso, porque ele seria exposto naquilo que ele fez no verão passado, e foi um verão muito próximo, né, do que nós estamos vivenciando agora. Vamos ver aqui o que aconteceu lá na Globo News, quando o advogado de Bolsonaro, o Celso Vilardi, esteve lá e foi questionado pelo Guedin. No governo Bolsonaro, subscreveu um abaixo-assinado com o nome Basta, em que dizia o seguinte: o Brasil, suas instituições, seu povo não podem continuar a ser agredidos por alguém que, ungindo democraticamente ao cargo de presidente da República, exerce o nobre mandato que lhe foi conferido para
arruinar com os alicerces do nosso sistema democrático. A denúncia diz como ele tentou arruinar. O senhor discorda do como e confirma o quê? Ou seja, que ele tentou arruinar o sistema democrático? Assinei críticas ao governo Bolsonaro, não só essa que você está lendo, tem outras também. O advogado foi muito hábil, né? Dizer que assinou críticas. Não é críticas. O manifesto é uma denúncia, é uma acusação, é uma exposição de crimes que o Bolsonaro estava cometendo. Então, enfim, o advogado aí, ele tentou sair pela tangente, mas aquilo que eu digo para vocês, o próprio Estatuto da OAB aponta que o advogado não deve aparecer publicamente para discutir causas que estão em julgamento, sobretudo quando ele é o defensor ali daquela causa. Quando ele entra nisso, ele acaba contaminando o debate, o julgamento, porque ele pode jogar a opinião pública contra o magistrado. E esse não deveria ser o papel do advogado, que nesse ponto parece um militante da extrema-direita tentando ali reforçar uma série de insanidades no discurso jurídico. Advogado de Bolsonaro fala das ilegalidades. Não houve ilegalidade, porque se houvesse ilegalidade é só apontar, olha, isso aqui está ilegal, isso fere o ordenamento jurídico. Só falar para as sombras, falar para as nuvens, isso não tem efeito nenhum, exceto para as pessoas que habitam o universo paralelo do bolsonarismo. Advogado de Bolsonaro diz que vai pedir para anular a delação de Cid. Não há base jurídica, não há base legal, não há interesse nisso. Porque a delação ela é um direito do delator de se ver ali com uma pena reduzida por ajudar a elucidar crimes com envolvimento de outras pessoas. Agora, vamos aqui ao texto que o Celso Vilardi assinou. O Guedinho já leu a primeira parte, eu vou pegar da segunda adiante. Além da corrosão das instituições, que o doutor Celso Vilardi assinou como uma denúncia contra o criminoso, a coisa seguiu pelo seguinte texto. A Constituição Federal diz expressamente que são crimes de responsabilidade. O senhor, doutor Vilardi, chamou o Bolsonaro de criminoso de responsabilidade. Os atos do presidente da República que atentem contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público, dos poderes constitucionais das unidades da Federação e contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Artigo 85, incisos 2 e 7º. Aqui há um fundamento legal. Não para uma crítica, mas para uma denúncia, uma acusação. O problema é que o Sr. Augusto Aras, que era o responsável por fazer a denúncia, ele simplesmente protegeu o criminoso, e como nós estamos vendo agora na delação de Mauro Cid, o Aras se reunia secretamente com o Bolsonaro. E aí está explicado por que ele ficou nessa inércia absoluta. Cometeu, segundo o Código Penal, crime de prevaricação. E aí o senhor Paulo Gonet deveria agir também em relação a essas notícias que estão sendo divulgadas agora na delação de Mauro Cid. Porque houve acobertamento de crimes no período da pandemia, e quem está dizendo isso, com a afirmação assinada agora, nesse manifesto, é o próprio advogado de Bolsonaro. Segue aqui o texto. Pois bem, o presidente da República faz de sua rotina um recorrente ataque aos poderes da República. Afronta-os sistematicamente. Isso não são críticas, gente. São fatos atestados, denúncias. Agride de todas as formas os poderes constitucionais das unidades da Federação, empenhados todos em salvar vidas. Descumpre leis e decisões judiciais diuturnamente, porque afinal se intitula a própria Constituição. O país é jogado ao precipício de uma crise política, quando já imerso no abismo de uma pandemia que encontra no Brasil seu ambiente mais favorável, mercê de uma ação genocida do presidente da República. Senhor Celso, o senhor assinou que o presidente de então era e é um genocida. O que mudou de lá para cá? Agora os mortos ressuscitaram? Continua aqui o texto. Nós, profissionais do direito, dos mais diferentes matizes políticos e ideológicos, os que vivem a primavera de suas carreiras, os que chegam ao outono de suas vidas profissionais, todos nós temos em comum a crença de que viver sob a égide do direito é uma conquista civilizatória. Todos nós temos a firme convicção de que o direito só tem sentido quando for promotor da justiça. Todos nós acreditamos que é preciso dar um basta a essa noite de terror
com que está se pretendendo cobrir esse país. Não nos omitiremos e temos a certeza que os poderes da República não se ausentarão. Cobraremos a responsabilidade de todos os que pactuam com essa situação na forma da lei e do direito, sejam meios de comunicação, financiadores, provedores de redes sociais. Ideias contrárias ao Estado de Direito não podem ser mais aceitas. Sejamos intolerantes com os intolerantes. Então, senhor Celso, ficou ruim para o senhor, né? Isso aí, já pensou, se eu fosse julgador lá no Supremo Tribunal Federal, eu diria, olha, doutor, isso aqui não é opinião, o senhor fez uma denúncia. O senhor está denunciando alguém que o senhor está dizendo hoje que não cometeu isso? Gente, olha, façam aí as avaliações que vocês acham que estão dentro da racionalidade aqui no nosso portal e mande um comentário aqui para nós, tá bom? Advogado do Rumble diz que não sabe se vai recorrer do bloqueio Brasil. Claro que ele não sabe se vai recorrer sobre bloqueio no Brasil, porque a Rumble sequer tem escritório aqui no Brasil. Como é que vai recorrer de alguma coisa? A ordem que está atingindo a tal Rumble não foi direcionada especificamente ao Rumble, mas para a Anatel. Pediu-se a Anatel para tirar um sinal clandestino, sinal pirata, de uma empresa que não está constituída aqui, que está servindo de covil para criminosos, para bandidos. O engraçado é que a gente vê no meio bolsonarista criaturas como o senhor Kim Kataguiri, que é muito conhecido, né? Ele gosta muito de dizer que faz análises técnicas, enfim, mas entra também nas bravatas desse mundo cão. Ele publicou um vídeo com isso aqui, ó. Agora observe. E qual seria a penalidade para o Alexandre de Moraes? Não sei, não me aprofundo. É engraçado o seguinte, ele fala que o Alexandre de Moraes está sofrendo um processo, que nós estamos vendo aqui, né, que essa gente da extrema-direita fica dizendo para todos os lados. Olha só que fala inteligente, entre aspas, aqui, deve estar tomando aula com o Jeguinho Lustroso do Paraná, né? Aborto acabaram sendo derrubadas por essa decisão do Supremo. Tudo isso para dizer que lá é uma questão, é um direito voltado para precedentes, e os precedentes, né, americanos, eu coloco aqui para vocês uma análise pessoal, tudo indica que nesse processo o Alexandre de Moraes de fato vai ser condenado, né? Então ele fala, então tem um processo nos Estados Unidos, ele está afirmando que o ministro Alexandre de Moraes, pessoa dele, será condenado. Que o Kim Kataguiri acabou de falar isso, mas vamos lá. O que eles estão demandando nesse processo e qual seria a penalidade para o Alexandre de Moraes? Não sei, não me aprofundo. Ué, está dizendo que ele vai ser condenado, mas não sabe o que tem no processo, o que está pedindo no processo. Então é uma coisa meio esquizofrênica, né? Olha, o senhor Dallagnol está fazendo escola, hein? Fundei nesse ponto. Mas que com essas alegações que estão aqui postas, com esse fundamento legal que está aqui posto, o Alexandre de Moraes muito provavelmente vai ser condenado pela justiça americana, como eu coloquei. Só que ele não sabe condenado no quê, objetivamente, em qual situação e qual tipo de sanção. Esquisitão esse, senhor Kim. Para vocês, muito difícil nos Estados Unidos ser crime você falar alguma coisa. Se você falar a verdade, não é crime. Gente, é um somebody love dessa gente do mundo cão que eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Bom, vou ficando por aqui. Fica registrada aí essa situação para o advogado de Bolsonaro se pronunciar, né? Essas incoerências. Alguém que não emitiu opinião, alguém que classificou o seu próprio cliente de genocida. Aí fica complicado, né? E o seu Kim aí, novo aluno do Deltan Dallagnol. Mande seu comentário para cá, mais tarde a gente volta, tá bom? Um grande abraço, tchau!